Boa noite, igreja amada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Antes da palavra, acho que eu queria dar um adendo aqui. Desculpa a insistência. Acho que eu queria falar do acampamento. Se o senhor me permite, pastor. Gente, quem não decidiu ir no acampamento? Ah, que tá difícil, não sei o quê. Dá uma conversada com o pastor ali, que ele facilita. É um tempo tão gostoso. E às vezes a gente fica com vergonha de ir, porque a gente não conhece as pessoas, mas lá a gente acaba conversando com quem a gente só dá oi de longe aqui na igreja. Quem tem filho, fala bem a verdade, eu quase não vi eles lá. Brincaram o dia inteiro, é um lugar assim calmo, tranquilo, que dá para deixar as crianças livres lá. E come, e escuta a palavra, e tem comunhão. Só vão que vai ser bênção, amém? Decidam aí. Hoje, sempre uma alegria, eu não me canso de falar, uma alegria estar aqui com os irmãos reunidos. Mais um domingo, esse domingo, celebrando um dia especial, que é o Dia das Crianças. Esse dia que traz à tona em nossa memória uma época boa da nossa vida. Primeiramente, agradecer e louvar pela vida de cada criança aqui da igreja. Eles que são herança do Senhor, são as nossas bênçãos, são um legado da nossa identidade cristã aqui na terra. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um. E essa semana, um pouco sobrecarregada para nós mães, que é a semana o quê? A semana do cabelo maluco, a semana da mochila maluca, a semana que a mãe fica maluca. Mas que a gente se alegra com a alegria deles. A gente que tem filho, a gente vai lembrando, né, da época da infância. Mas às vezes você que não tem filho, você vê as redes sociais, você se relembra daquele tempo bom. Daquele tempo que a gente era pequeno, de quando a gente não tinha preocupação, de quando a gente não tinha boleto para pagar, que a vida, ela tinha uma certa leveza. Até porque quando a gente é criança, a vida, ela é mais simples. A gente acredita sem precisar entender. A gente confia sem hesitar. E a gente se maravilha com o simples. Até porque quem nunca deu um presente para uma criança, e a hora que viu, a criança estava mais maravilhada com a caixa do brinquedo do que com o brinquedo. A criança é assim, ela se alegra no pouco, ela se alegra no simples. Mas daí o tempo passa, a vida vem, as lutas, as dores, os traumas, e a gente vai ficando adulto, e a gente vai tendo responsabilidade, e o coração que antes era leve, ele vai se endurecendo, ele vai ficando pesado, e a fé que antes era pura e genuína vai ficando fria até. É diante dessa reflexão que esse dia nos traz, que o convite para a igreja é para a gente meditar numa passagem muito bonita que tem no Evangelho de Mateus. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar no dia de hoje. Naquele momento, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocando-a no meio deles, respondeu: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que
será que Jesus estava querendo dizer para nós? Tornem-se como crianças. O que será que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Porque quando a gente pensa em nos tornar como crianças, em agir como criança, talvez venha na nossa mente o quê? Uma ingenuidade, uma imaturidade, birra, mas também vem o que no nosso coração? Vem uma leveza, uma pureza, uma confiança, uma humildade. O que será que Jesus estava querendo dizer com essas palavras? Tornem-se como crianças. Ainda mais quando a gente lê um pouco mais a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia e vê que em outras passagens Deus nos ensina exatamente o contrário. Ele fala lá em Efésios que a gente tem que deixar de ser criança. Ele fala lá em 1 Coríntios que a gente tem que deixar para trás as coisas de menino. Será que a Bíblia se contradiz? O que será que Jesus nos ensina? Que a gente tem que ser como criança? Ou que a gente não deve ser como criança? Como que a gente concilia esses ensinamentos? Hoje a gente vai entender isso. A gente vai entender que a Bíblia não pode ser lida isoladamente. A Bíblia é um livro que se complementa e não se contradiz. A gente vai entender à medida de nós termos uma fé madura, mas permanecer com um coração leve, confiante e humilde como de uma criança. João Calvino dizia que a fé é um conhecimento certo da bondade de Deus. E é isso que as crianças têm naturalmente. E é sobre isso que nós vamos refletir na noite de hoje. Nós vamos refletir primeiro quando a gente não deve ser como criança. E depois nós vamos entender o que Jesus estava querendo dizer quando Ele nos chamou para a gente voltar a ser como crianças. Então, antes da gente entender o que Jesus quis dizer com tornar-se como uma criança, a gente precisa compreender quando a gente não deve ser criança. Porque a Bíblia, ela nos alerta em vários momentos, e a gente precisa compreender isso. Ela nos alerta contra a imaturidade espiritual. Vamos ver o que está escrito lá em Efésios 4,14. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento, de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer para nós que chega de imaturidade, chega de ser levado pela emoção, chega de ser levado por discursos de coach travestido de espiritualidade que no fundo não tem base bíblica. Chega de ir atrás de pregações que enchem o nosso ego, que nos enchem de dopamina, mas não é o que realmente Deus quer falar conosco. Deus nos chama para ter essa maturidade. E Ele reforça isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Ele fala o quê? Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. A fé cristã exige da gente um crescimento, uma evolução que a gente tem como? A gente tem aprendendo a palavra de Deus, aumentando o nosso relacionamento íntimo com o Pai,
sendo ativo no aprendizado. A gente precisa crescer espiritualmente, mas a gente precisa continuar a ter esse coração puro de criança. A gente precisa ter essa mente madura, capaz de discernir o que é a palavra de Deus e o que não é. E isso a gente só consegue quando nós vamos atrás de alimentar a nossa mente, nosso corpo e nosso espírito com a palavra de Deus. Quando a gente só escuta, quando a gente só fica sentado, escutando outras pessoas falarem de Deus, a gente não está se permitindo evoluir e crescer espiritualmente como Paulo pede que façamos. Jesus, Ele não nos chama para a gente voltar a ter o quê? Uma ingenuidade. Ele nos chama para a gente ter uma fé infantil, uma fé que é confiante, mas não uma fé imatura, que é volúvel, uma fé que vá para qualquer canto, para qualquer coisa que as pessoas nos ensinam. A fé infantil, ela não pode ser confundida com uma fé imatura. A fé infantil é uma fé assim como uma criança confia no pai. Nós temos que confiar na palavra de Deus. A fé imatura, ela confia no quê? Nas emoções, nas experiências, quando arrepia, e não no que realmente Deus quer falar conosco. Quantas vezes a gente vê pessoas, amigos nossos, não a gente, né? Com a gente não acontece, com amigo, que ele tem uma fé grande, uma fé ali firme em Jesus, mas acontece o primeiro probleminha, acontece a primeira intempérie, a primeira rusga, e ele já age como uma criança mimada, infantil. Ele age como uma criança imatura. E a palavra nos adverte, lá em Hebreus 5:12, de 12 a 14, ela nos alerta sobre isso. O que ela fala lá? Que alguns de nós já éramos para ser mestres. Alguns de nós era para estar o quê? Transbordando da palavra de Deus, ensinando os outros. Alguns de nós era para estar comendo picanha, mas a gente está o quê? Tomando leite materno ainda. Por quê? Porque não nos colocamos com uma postura de evolução espiritual, num crescimento que Deus quer para nós. O autor de Hebreus, ele ainda continua dizendo que o quê? O alimento sólido é para que os pela prática tenha a faculdade exercitada para discernir o bem e o mal. Isso é maturidade. Não vivendo de emoção em emoção, como a gente viu na série anterior, emoções que têm picos altos e baixos, mas a gente viver na certeza daquele que é, que foi e que sempre será o mesmo. Nós sermos firmes em Deus, nós sermos firmes em Jesus, Ele que é o nosso único e verdadeiro Salvador. Em Provérbios 4:7, ele recorda a gente também sobre essa sabedoria, sobre essa evolução. Ele fala o quê? Que para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o preço. E como que a gente paga o preço? Sentando e lendo a palavra de Deus. A palavra revelada, está tudo aqui. Como que a gente paga o preço? Ajoelhando e orando, aumentando a nossa intimidade com Deus. E use tudo isso para a gente conseguir a compreensão. Então veja bem, Jesus, Ele não nos chama para a gente se tornar como criança, para a gente voltar a ser ingênuo e imaturo, não. Jesus nos chama para a gente continuar com esse coração humilde, aberto, pronto para aprender. Um coração que sempre está apto, no coração de criança, que sempre está querendo aprender algo novo.
E a gente não pode se enganar. Às vezes a gente vai ter anos de caminhada na igreja, mas ao se deparar com o não de Deus, a gente ainda se comporta como uma criança fazendo birra para uma mãe. Não me interessa muito a gente ter um vasto conhecimento de Bíblia, a gente saber versículos de cor, a gente servir aqui na igreja dia e noite, se o nosso coração não estiver maduro para o Senhor, com uma fé apta para desenvolver, para evoluir. Quando a gente volta lá em Mateus 18, que é o nosso texto base hoje, Jesus está falando o que para os discípulos? Se não vos converterdes. Ele está falando aqui para um povo que já é convertido, está falando para os discípulos. O problema dos discípulos não era falta de fé. Eles acreditavam no Filho do Deus vivo. Eles tinham fé em Cristo. O verbo converter aqui, ele quer dizer o quê? Mudança de direção, mudança de ideia, mudança de sentido. Porque, embora o problema dos discípulos não fosse a fé, o coração deles estava cheio do quê? De orgulho, de soberba. Os discípulos, eles foram apresentados com uma lógica que ia contra a lógica humana. Porque logo depois, Jesus respondendo eles, ele faz o quê? Ele traz uma criança para o meio deles. Ele traz essa criança, que diferente de hoje, que a gente só falta pôr um pedestal para a criança e bater palma, a criança daquela época não tinha voz, não tinha status, não tinha direitos. E ele traz aquele ser pequeno e fala que esse é o segredo para entrar no reino dos céus. Porque na matemática de Deus, funciona diferente da nossa. Na matemática de Deus, 5 pães alimentam 5.000. Em outro momento, 7 pães alimentam outros milhares. Na matemática de Deus, o líder é servo, o último é o primeiro, o louco é o sábio, o fraco é o forte e o pobre é o rico. E nesse contexto, o pequeno é o grande. Daí você me pergunta, mas Fernanda, então como que eu devo ser como criança? Primeiramente, reconhecendo quem você é. Que você é incapaz. Que você, assim como uma criança, depende totalmente de um ser maior que você. Que você não é autossuficiente. Que você tem que confiar nesse Deus que é maior que nós, em Jesus Cristo, que Ele veio para salvar. Ele veio para salvar não um capaz, mas o incapaz. Ele veio para salvar não o justo, mas o pecador. Ele veio não para os fariseus religiosos, mas para os publicanos corruptos. Ele não veio para os campeões, ele veio para os aleijados. Acaso precisa de médico que é em estação? Não tem sombra de dúvida. Não tem contrariedade na Bíblia. O que Jesus quer que a gente aprenda é que a gente não pode ser imaturo no céu. E que a lógica humana não encaixa na lógica divina. Que para adentrar no reino dos céus, é necessário a gente se tornar como criança, mas não imaturos e ingênuos, mas com um coração cheio de humildade, cheio de pureza, cheio de sinceridade, cheio de alegria. Um coração que seja tudo isso
e que esteja aberto para receber a graça imerecida que vem única e exclusivamente através da salvação que Jesus deu para nós. Então a gente aprendeu aqui quando não ser como criança. E agora a gente vai aprender o que Jesus estava querendo dizer ao falar, tornem-se como crianças. Ele estava querendo dizer 3 características, 3 pontos aí que o coração da criança é. O coração da criança, ele é humilde. O coração da criança, ele possui o quê? Uma fé pura e simples. E o coração da criança é cheio de alegria. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é ser como criança, é ter humildade. Depois que Jesus repreende os discípulos, repreende com amor, mas pede para eles mudar de pensamento. Os discípulos, que eles estavam discutindo sobre quem vai ser maior no reino de Deus, ele fez esse ato simbólico de trazer uma criança no meio dele. Ele fala lá em Mateus 4, né? Ele fala lá o quê? Que a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha. Jesus aqui, ele não está falando para a gente que o reino do céu vai ser para quem tem mais destaque, para quem fala melhor, para quem serve mais, para quem opera mais milagres, para quem liberta mais oprimidos. Não. Ele diz: quem se humilhar. Porque o problema dos discípulos, naquele momento, não era a falta de fé, era a falta de humildade, era o orgulho, era a soberba. Eles andavam com Jesus, mas ainda estavam preocupados com posição, com cargo, com reconhecimento, com aplauso. E se a gente for sincero, se a gente for justo, essa luta continua sendo real nos dias de hoje, inclusive aqui na igreja. Muitas vezes, ao invés de servir para o nosso Deus, a gente serve esperando uma recompensa, esperando aplauso, esperando ser visto, esperando ser reconhecido. Mas Jesus está dizendo para nós hoje, que no reino de Deus, grande é quem se humilha. No reino de Deus, o caminho para subir é descer. Lá em Mateus 23:12, ele reforça isso falando o quê? Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. É isso que Jesus demonstra ao colocar uma criança no centro. Naquela época, as crianças, elas não tinham prestígio nenhum. Elas só eram um problema a mais, uma boca a mais para alimentar. Elas não tinham status, elas não tinham vaidade, elas não tinham ambição. E é exatamente esse ser que Jesus coloca como exemplo. Ser como criança. Jesus quer que a gente tenha um coração ensinável, um coração que não se acha autossuficiente. Porque quando uma criança não sabe, ela pergunta. Quando uma criança erra, ela pede desculpa. Quando uma criança precisa de ajuda, ela pede. E é essa postura que Deus pede de nós. Por isso que Jesus coloca a humildade como base na entrada de reino. Não é a teologia que vai te salvar, não é o quanto você sabe de Bíblia, não é o quanto você serve, não é o tanto de versículo que você sabe na ponta da língua. Nada disso.
O que te salva é um coração humilde, um coração quebrantado diante desse nosso Deus, que é nosso verdadeiro Salvador e que nos dá a salvação pela graça. O sermão mais importante que Jesus fez aqui na terra, o Sermão do Monte, que ele fala das bem-aventuranças, lá em Mateus 5. Ele começa as bem-aventuranças com uma característica. Lá em Mateus 5,3 ele fala o quê? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Tiago também, na carta dele, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 10, ele fala o quê? Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Ser como criança é a gente entender que a gente não é nada sem Deus. É a gente viver com essa dependência de saber que por mais que eu ore, por mais conhecimento que eu tenho, por mais que eu estude, eu continuo dependendo da graça divina. Eu continuo precisando da graça do Pai. Sabe o que é mais bonito? A criança, ela confia plenamente nos pais. E é uma confiança que ela não tem reserva, ela não tem hesitação. Ela é simples. Ele acredita e se entrega. E é assim que Jesus quer nosso coração. Livre do orgulho, livre da autossuficiência, livre da soberba. Jesus não está nos chamando para ser bobos, para ser ingênuos. Ele nos chama para ter essa maturidade. Maturidade para entender que toda sabedoria, todo dom, todo ministério, toda a vida vem de Deus. E por isso a humildade não é um sentimento. A humildade é uma característica que todo cristão tem que carregar. E daí eu faço um adendo. Todo o cristão maduro tem que carregar. Quem tem um coração humilde não precisa ser notado, porque sabe que o Pai em secreto vai o recompensar. Além da gente ter esse coração humilde, Jesus nos chama também a voltarmos a ser como criança e ter uma fé pura e sincera. Uma das maiores características de uma criança é a facilidade de crer. É a facilidade que ela tem a acreditar. Ela confia nas promessas que fazem para elas, ela descansa sabendo que alguém vai cuidar dela. É esse o tipo de fé que Deus deseja ver em nós. Quando uma criança pula no colo do pai, ela não calcula se o pai vai aguentar o peso. Ela não calcula se ela está indo de um jeito errado, de um jeito certo. Ela simplesmente vai lá e pula, ela confia. É assim que Deus deseja que nós sejamos como os filhos dele. Filhos que descansem na fidelidade do nosso Pai, sem precisar entender muito o que está acontecendo, sem ficar esmiuçando todo o detalhe, sem saber todos os porquês. Em Provérbios 3, versículos 5 a 6, a palavra nos ensina o quê? Um versículo muito famoso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não suporte no teu próprio entendimento. O que ele está falando aqui? Que nós adultos, pelo menos alguns de nós, a gente vai passando a vida e a gente acaba confiando mais nas nossas experiências, mais nos nossos traumas, mais nas nossas vivências do que nas promessas que Deus tem para nós. E lá em Hebreus 11:1, Jesus nos lembra, Deus nos recorda
que confiar, a gente tem que confiar em Deus mesmo sem ver. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. De manhã eu dei um exemplo, eu vou dar ele de novo. Quando a gente está num clube, numa piscina, tem lá a criança. E essa criança está fora da piscina, pronta para pular. Lá na piscina tem duas pessoas. De um lado está um pai, meio pequenininho, não sabe nadar direito, mas está lá, com a mão estirada para a criança, para receber a criança. Do lado do pai está um conhecido, diferente dele, um homem mais forte, com a mão maior, que sabe primeiros socorros e tudo mais. Quando fala 1, 2, 3, já, fala para a criança. No colo de quem que ela pula? No do pai, né? Por quê? Por que ela pula no colo do pai? Porque a fé dela não está baseada na experiência e na lógica, a fé dela está baseada no relacionamento. Com o passar do tempo, a gente para de crer que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. A gente começa a colocar limite no nosso Deus e a perder essa fé simples de uma criança. A gente vai se tornando mais analítico, mais crítico, mais desconfiado, e sem perceber, o coração vai se distanciando dessa dependência que um filho tem de um pai. A pessoa começa a crer mais na sua vivência do que na promessa de Deus. Por que você acha que um filho, domingo de noite depois do culto, chega para a mãe e fala assim: mãe, amanhã eu tenho um trabalho e eu preciso de cartolina, glitter, revista e jornal. É porque o filho é folgado? Não. É porque ele tem certeza que a mãe vai resolver. Será que a gente está com essa certeza para Deus? Será que a gente está achando que aos 45 do segundo tempo é tarde? A gente tem que parar de pôr limite no poder de Deus e confiar, assim como um filho confia numa mãe, assim como um filho enxerga o pai como herói. Lá em casa essa semana o videogame parou de funcionar e o meu marido, ele tem uma dificuldade com tecnologia. Mas os meninos, eles foram para quem? Para o pai. Pai, videogame, FIFA, preciso jogar. Conserta, pai, conserta. E o Silvano foi lá. E o que ele fez? Com todo o conhecimento dele. Ele fez isso aqui, sem brincadeira, ele fez isso aqui, ó. Numa peça lá. E voltou a funcionar. Nossa! Meu pai é o máximo. Ele conserta tudo. Será que a gente deixou de ter essa maravilha no olhar perante as maravilhas que Deus faz conosco no dia a dia? Será que a gente está racionalizando muito? Será que a gente está deixando de enxergar o que Deus faz para nós nas pequenas coisas? A gente está querendo explicação em algo que só Deus pode dar explicação. E Jesus nos chama hoje a voltar a esse lugar de confiança, a confiar nele quando o diagnóstico é contrário, a confiar nele quando a circunstância, a correria do dia a dia nos sufoca. Ele convida a gente a orar, como quem fala com um pai. Porque eu não sei se você tem filhos pequenos, já teve, ou se você se relaciona com um sobrinho, com uma criança. Quando a gente senta perto deles, eles conversam com um adulto o quê? Sem filtro. Eles falam às vezes umas barbaridades com a gente, né? Por quê? Eles não têm filtro com o pai. Principalmente com o pai e com a mãe. Eles não têm filtro. Deus te convida a ser esse filho. Deus quer saber do seu dia. Deus quer saber da sua luta. Deus quer saber das suas alegrias, das suas vitórias. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. É isso que Ele está te chamando hoje, a voltar a ter um relacionamento íntimo, sem filtro, sem se preocupar. Deus está te chamando
para você ter a confiança nele, assim como as crianças sabem que depois do culto, o pai e a mãe vão levar eles comer um lanche, vão levar eles jantar em casa. A criança não está preocupada se vai ter comida, ela sabe que vai ter. Por que a gente está preocupado com o dia de amanhã? Confie em Deus. Volte a ter essa fé pura, uma fé que acredita que Deus é bom, mesmo quando a vida não parece boa. Uma fé que acredita que Deus está agindo, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Deus não está interessado numa fé complexa. Ele quer de nós uma fé simples, uma fé que se atira no colo dele, uma fé genuína, uma fé sincera, uma fé de quem sabe e confia que Ele é o Pai. Ser como criança na fé é acreditar de novo, é parar de colocar limite no agir de Deus, é dizer assim às vezes: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu confio em Ti. Uma fé que não se baseia no que a gente viveu até aqui. Uma fé que não se baseia em explicações, mas se baseia no relacionamento e na certeza que Deus é o mesmo, hoje, ontem e vai ser para sempre. Talvez você esteja cansado, sufocado, num momento delicado de vida, com o coração distante, com uma fé fria. Mas Deus, Ele quer te dizer hoje: filho, volta para mim, volta para o meu abraço. Eu te sustento, eu te consolo, eu te curo. Eu sou o Pai teu que te sustentou até aqui. Então Jesus nos ensinou que a gente tem que ter um coração humilde, que a gente tem que ter uma fé pura e sincera. E por último, que Ele nos ensina que a gente tem que ter um coração leve, um coração cheio de alegria de viver, um coração que perdoa. Uma das coisas mais bonitas das crianças é a capacidade que elas têm de recomeçar. Eu tenho 2 pequenos, então eu estou vivendo isso, né? Então às vezes brigam entre eles, às vezes brigam na escola, e eles vêm reclamando, eles se magoam. E a gente, adulto, às vezes tem que se segurar para não levar para o pessoal. Por quê? Porque vai dar 5 minutos, eles vão estar o quê? Brincando. Sabe por quê? Porque nós adultos buscamos justiça, por isso que a gente fica. Mas a criança, ela não busca justiça, ela busca reconciliação. A criança, ela tem um coração leve, porque ela não fica enchendo ele de cobrança, ela não fica enchendo ele com mágoas, ela não fica cultivando feridas. Jesus nos convida a ter esse coração leve, um coração que se alegra no simples e que perdoa. Olha o que está escrito lá em Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Jesus chama a gente para a gente ser como criança. Ele nos convida para viver uma vida sem amargura. O perdão, ele nos prende, ele nos arrasta. E Jesus quer que a gente viva o quê? Com um coração leve, um coração que mesmo ferido, a gente escolha perdoar. Mas às vezes é difícil. Eu preguei disso outro dia, né? Sobre o perdão, como é difícil a gente perdoar. Mas quando tiver difícil, o que a gente tem que fazer? Recorrer à palavra de Deus. Olha que salmo bonito, Salmo 51:10, que ele fala o quê? Cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A gente tem que pedir para Deus esse coração puro, esse coração que não fica cultivando ferida, um coração que a gente não fica acumulando sujeira, um coração que um cristão maduro escolhe perdoar mesmo estando ferido. Até porque, se Jesus, na dor na cruz, perdoou aqueles que os crucificaram, quem somos nós? Nós que fomos atingidos pela graça, quem somos nós para não perdoar? Deus nos chama para ter uma vida mais leve, e Ele nos chama também para sermos o quê? Alegres. As crianças, elas se alegram com pouco. A criança tem esse poder de alegrar o ambiente. Eu falei no começo que a criança, ela se encanta com uma caixa de papelão, a criança, ela se encanta com uma poça de água na rua, se a gente deixa elas brincarem. A criança se maravilha com pouco, com pequeno. E onde que está essa alegria? Onde que está essa alegria que a criança tem de receber um abraço, de receber um bom dia? Onde que está? O pastor falou tanto nos últimos tempos sobre a carta aos Filipenses, que Paulo escreveu da cadeia. Lá em Filipenses 4:4 fala o quê? Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Paulo estava preso, gente. O que ele nos ensina aqui? Que a alegria, ela tem que estar no Senhor e não nas circunstâncias. As circunstâncias vêm e vão. As circunstâncias melhora e piora. Mas Deus não. A alegria de Deus, a alegria que a gente encontra no Senhor, é uma alegria estável, é uma alegria plena, é uma alegria que a gente encontra plenitude. Lá no Salmo 16:11 fala o quê? Na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. É aquela alegria que quem não é crente fica até com raiva da gente. A alegria que no meio da luta a gente está dando risada, porque a gente sabe quem está dando a mão para a gente gente sabe quem está carregando nós pelo colo. É a alegria do Senhor que nos dá força, ela é leve, ela é constante, ela é restauradora, é uma alegria que a gente tem em qualquer momento. Jesus nos chama para a gente reencontrar essa alegria nas coisas simples, a alegria de um dia que nasce, de uma oração que é respondida, da gente ouvir aqui no culto uma palavra que a gente às vezes falou durante a semana, de um abraço do irmão que tem o poder para curar. A criança que está dentro de nós, ela não morreu, ela está escondida, às vezes ali abafada, embaixo de camada de dor, camada de medo, a camada da correria do dia a dia, do cansaço, dos traumas. Mas o convite do Espírito Santo hoje, ele quer nos ensinar a viver como uma criança, com um coração puro, com um coração limpo, com um coração alegre. Acontece que às vezes a gente passa por situações que fica difícil a gente se alegrar, que fica difícil a gente sorrir, situações que vão nos sufocando e que a gente não consegue enxergar essa alegria no nosso dia a dia. Para isso eu tenho um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 126, versículo 2, que ele fala o quê? Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Está difícil de sorrir? Está difícil de encontrar essa alegria de novo? Se joga nos braços do Pai, Ele tem o poder de te fazer sorrir. Ele tem o poder de voltar no teu olhar aquele brilho da alegria do primeiro encontro que a gente teve com Jesus.
Ele tem o poder. Ele vai ter esse poder restaurador de voltar o riso no teu rosto. Ele vai te dar alívio. A confiança no poder que Ele tem, no poder que Ele tem de restaurar e curar, é essa confiança que Jesus nos convida a ter no dia de hoje. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, enquanto eu falo aqui, ouvir, refletir e agir. Hoje, a gente ouviu o chamado de Jesus. A gente ouviu a voz do Espírito Santo. Ele falou o quê? Se não vos converterdes e não nos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O Senhor, Ele não quer da gente uma fé imatura, uma fé infantil, mas Ele quer da gente uma fé pura, uma fé confiante. Ele quer um coração aberto para aprender com humildade, um coração que é entregue a Ele, mesmo sem entender os porquês. O Senhor está dizendo hoje, filho, volta. Volta para a simplicidade da tua fé. Volta para a pureza do teu amor. Volta para a alegria que só eu posso te dar. E para a gente refletir, a gente tem que perguntar. A gente tem que se perguntar. Nos tornamos adultos. E a gente se tornou mais humilde ou mais orgulhoso? Será que a gente ainda tem um coração confiante, leve? Quantas oportunidades a gente está deixando de aprender o novo que Deus tem para nós, porque a gente está se achando autossuficiente? Quanto de novo a gente está deixando de aprender, porque a gente já acha que sabe tudo? Quantas ocasiões, momentos novos a gente está deixando de viver, porque a gente está alimentando a ferida e remoendo esse amargor dentro do nosso coração, que está nos impedindo de sorrir. Jesus nos chama a refletir. Você ainda tem o coração de uma criança? Você ainda confia? Ainda se alegra? Você ainda perdoa com facilidade? E o Espírito Santo nos convida então a agir. O Espírito Santo, ele fala, é hoje. Volte a ser como uma criança. Volte a confiar, sem reservas, sem filtros, sem pôr limites no poder que o Pai Todo-Poderoso tem. Ele vai voltar a fazer você sorrir. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos carregou até aqui. Ele só espera de nós que a gente se alegre nas pequenas coisas e que a gente tenha um coração, que a gente se humilhe perante a Deus, sabendo que um pai ama seus filhos e ama quando eles são dependentes dele, sinceros no relacionamento com o Pai. E se o coração está pesado, se está difícil, se a fase que você está dura, a sua fé está um pouco fria, peça a Deus hoje, peça a Deus durante a semana, relembre esse salmo, anota aí, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Peça, repeça, converse com o Pai, com simplicidade, com pureza.
Eu peço a vocês para ficarem de pé, colocarem a mão no coração e a gente pedir com sinceridade ao Pai com esse louvor: Senhor, eu quero ser como criança. Deus abençoe.